Agora, vamos simular o Wi-Fi. Você dá aqui 3 pulsos rápido. A lâmpada vai agora continuar ligada direto. Esse é o famoso Sonoff Mini, que é um módulozinho Wi-Fi, que pode ligar lâmpada, ligar motor, ligar o que você quiser. Apesar de ser um componente simples, ainda tem pessoas que têm uma certa dor de cabeça, principalmente aquelas que não têm muita experiência em instalações elétricas em sistema eletrônico. Primeiro, vamos entender o funcionamento dele. Todo equipamento que a gente entende o funcionamento, fica mais fácil para instalar, correto? Nunca devemos simplesmente decorar esquema e sistema de ligação. Precisamos entender como que funciona. Eu fiz um desenho básico, tá? Só um raio-x aqui do funcionamento dele, correto? Isso daqui nada mais é que um relé. Ele é um relé controlado manualmente e por Wi-Fi, né? Remoto. Se analisar aqui o desenho, aqui dentro tem uma plaquinha de circuito, né, eletrônico que aciona o relé. Quando que essa placa aciona o relé? Quando eu fecho esse S1 e S2. Se eu fechar S1 e S2, o relé aciona. E o Wi-Fi? O Wi-Fi é um circuito independente do relé, independente do funcionamento aqui, ó. Simplesmente o Wi-Fi substitui que a ação manual. Quando você aperta lá o controle, lá o telefone, ele manda pulso, fazendo com que a plaquinha receba o sinal e liga o relé, entendeu? É muito simples. Agora, vamos entender aqui, ó, alimentando o aparelho primeiro. Se eu colocar aqui, em qualquer um dos N aqui, ó, N aqui, ó, qualquer um dos dois. Se eu colocar aqui neutro ou fase, e aqui no L-in, eu coloco uma fase. E o que acontece? Quando eu coloco aqui, ó, uma fase no N e uma fase no L-in, eu já alimentei o meu circuito. O meu circuito está pronto para trabalhar. De maneira que se eu fechar o S1 e S2, o relé vai entrar. E se eu mandar um sinal remotamente, o meu relé vai acionar também. Tem outros tipos de circuito Wi-Fi que o relé ele não é alimentado aqui, ó. Observa que tem um relé aqui no interior desse equipamentinho. Vamos abrir aqui, ó. Olha o relé aqui, ó. Tá aqui dentro o relé, correto? E esse relé, observa que a mesma fase aqui, ó, que alimenta o circuito, alimenta um lado do contato aberto do relé. De maneira, quando o relé aciona, sai o sinal aqui no out, ó. Entra no in e sai no out. Então, acontece, a fase alimenta o circuito e, ao mesmo tempo, passa pelo contato aberto e sai aqui no out. Então, o circuito estando alimentado, quando eu fecho S1 e S2, já é possível ouvir o barulhinho desse relézinho aqui, ó, quando ele atraca. Dá para ouvir o estalinho dele. Então percebe que é bem simples, não tem muita coisa para discutir em cima desse aqui. Dá para perceber que é um circuito eletrônico que aciona um relé. Esse circuito precisa de uma alimentação que é de 100 a 220. Quando eu fecho o S1, S2 manual, o relé entra. Quando eu mando o sinal Wi-Fi remotamente, o relé também entra. Agora, nós vamos fazer a ligação na prática, acompanhando o raciocínio desse desenho. Nota bem, quando a pessoa liga, faz uma ligação nova, ligação do zero, é bem mais fácil, porque a pessoa vai acompanhar o esquema do fabricante, né, que está no catálogo. Agora, o problema maior é quando você vai substituir um interruptor por um módulo Wi-Fi, tanto o simples quanto o paralelo. E nós vamos ver os dois modelos agora na prática. Então eu tenho aqui um disjuntor para alimentar meu circuito. Tem dois conectores aqui, ó, onde está a fase R e a fase S. Então essa aqui é a nossa rede. Fase R e fase S, uma fase foi para a lâmpada, outra fase no interruptor. Imagina que isso daqui está na caixinha, lá do prédio, algum lugar lá, ó, cheio de fio. Mas como é um interruptor simples, fica mais fácil. Então vamos lá. O módulozinho aqui, ó, de acordo com o desenho. Eu marquei porque esse aqui eu comprei um meio fajuto, que era o mais barato, e é apagado aqui a letra. Não sei se vai dar para ver. Eu marquei em cima aqui, ó. Dois primeiros bornes aqui, ó. NN. O segundo é o L1, que é aquilo que eu mostrei, de acordo com o desenho, que alimenta o circuito e já passa pelo contato do relé. E esse contato do relé sai aqui no L-out. Você tá com o relézinho seu na mão, deixa do ladinho. Circuito desligado. Primeiro passo, vamos soltar os dois fios aqui do interruptor, lá na sua caixinha. Esses dois fios que saíram do interruptor, nós vamos colocar ele no L-in e no L-out, ó. Se você souber quem é a fase, já facilita, porque a fase vai entrar no L-in, que é o que vai alimentar o circuito e passar pelo contato do relé. Ó, já fiz isso aqui, ó. Tirou os dois fios que estavam no interruptor e colocou no L-in e L-out. Então já tem uma fase alimentando o meu relé. Ainda precisa aqui do neutro, ó. O neutro é outra fase, para alimentar o circuito do relé. Que não vai conseguir alimentar com a fase só.
Apesar que tem sisteminha que passa só uma fase, hein? O retorno do equipamento é o que faz ele acionar. Tem esqueminha assim, mas não é o caso desse aqui. Se tiver o neutro, só coloca o neutro aqui e já resolveu. Já está feito o sistema. Agora, se não tem o neutro, vou colocar aqui uma segunda fase no nosso relézinho. 220 volts. Aí, do jeito que está aqui agora, ó, se eu fechar o S1 e S2, a lâmpada já tem que acender. Eu tenho aqui um jumpzinho. Então, vamos simular aqui o Wi-Fi. E o que é interessante é que o circuito do Wi-Fi, ele só manda um pulso. Ele não fica ali injetando sinal o tempo todo. Ele manda um pulso. Se eu colocar aqui, ó, a lâmpada acendeu. Se eu tirei, ela apagou. Agora, vamos simular o Wi-Fi. Você dá aqui 3 pulsos rápido. A lâmpada vai agora continuar ligada direto. Agora, o sistema inverteu. Agora, se eu der um pulso aqui, ela apaga. Se eu tirar o pulso, ela volta a acender. Correto? Apagou, ela volta a acender. Por que que existe isso daí? Senão, quando o Wi-Fi estiver acionado para ligar, eu não consigo apagar a lâmpada do interruptor. O que que acontece? Aí, se eu der 2 pulsos, ela volta ao estado normal. Ela volta ao estado normal. Então, eu já testei o sisteminha, está funcionando perfeitamente. Não vou mostrar como é que configura o Wi-Fi, porque essa é coisa mais simples, né? A pessoa vai apertar o botãozinho, o objetivo não é esse, é mostrar a ligação. Agora, vamos ligar o interruptor no lugar certo. Como o interruptor ficou vazio na caixinha? Porque a gente tirou o fio do interruptor e colocou no L-in e no L-out, certo? O interruptor ficou vazio. Agora a gente vai pegar os 2 fios do interruptor e vamos colocar no S1 e S2. Agora o interruptor está no S1 e S2. Observa que só tem um fio aqui no neutro. Ó. Não preciso colocar 2, porque esse aqui é só para alimentar o relé. Como eu já tenho outra fase na lâmpada, não preciso mexer ali. Ó, ligando o interruptor. Observou? Acendeu a lâmpada. Ó. Dá para ouvir até o barulhinho do relé. Então, se eu pegar isso aqui, ó, e dar o pulso, ó, a lâmpada está apagada. Agora, vamos simular aqui, ó, que fosse o controle remoto. Aí, observa que o interruptor está na posição desligado. Eu posso tirar daqui, ó, que ele não vai apagar, correto? Porque ele está desligado já, então não vai acontecer nada, ó. Tirei o fio porque inverteu lá, que seria o pulso do Wi-Fi. Isso acontece, senão não conseguiria desligar. A pessoa ligou pelo Wi-Fi e eu quero desligar aqui. Beleza, eu clico aqui, olha lá, ele já vai, desligou ao contrário. Agora, inverteu a ligação daqui, lembra? Ó? O interruptor agora está ligado. Se eu desligar, a lâmpada acende. De maneira, se eu for lá, der o clique no controle novamente no Wi-Fi, ela tem que apagar. Agora, nós vamos fazer a ligação em paralelo. Nós temos aqui a ligação paralela. Agora a gente chegou na casa do cliente e vamos instalar aqui o módulo Wi-Fi. Como que nós vamos fazer agora? Bem simples também. Temos aqui o módulozinho Wi-Fi. Nós vamos fazer o quê? Primeiro, para não confundir, esses 2 fios que estão aqui no interruptor, olha só, um de lado e do outro. Uma dor de cabeça que talvez dá, que às vezes tem que passar fio do outro ponto do interruptor até aqui. Porque esses 2 pontos do interruptor tem que vir aqui no nosso relézinho. Os 2 fios que estão ligados no interruptor, nós vamos ligar L-in e vamos ligar no L-out. São os 2 fios que estavam no interruptor, um de cada ponta. Observa que ficou livre aqui, ó. Essas 2 pontas que ficaram sem fio, nós vamos mandar para o S1 e S2. Observa então que os 2 fios, ó, que estavam indo um para a lâmpada e um para a rede, não vai mais. Agora eles vão no S1 e S2. Vamos colocar no S1 e S2. Agora, lembrando que a gente precisa alimentar o nosso módulo, que é o N. O N só serve para alimentar o módulo, não precisa ligar a lâmpada aqui nele. Se tiver, alimentou o módulo aqui, ele só sai no L-out uma fase. Tem relé também que ele é o contrário, tá? Esse daqui, o N está no meio e o L-out e o IN está na lateral, mas nada muda. Esses 2 pontos do neutro é o mesmo, é só para alimentar a placa. Agora, vamos alimentar o nosso módulozinho, que faltou aqui o neutro, ó. Se tiver o neutro, já está resolvido. Mas eu não ter o neutro, o meu relézinho vai trabalhar com 220. Agora, o paralelo. Funcionou. Vamos apagar do outro lado. Apagou. Vamos acender daqui. Apagou. Agora imagina que a lâmpada está acesa pelo paralelo e eu quero apagar pelo controle. Olha lá, apagou a mesma coisa lá no controle. Da mesma forma, se tiver desligado, eu consigo através do Wi-Fi ligar novamente. Ó, o Wi-Fi ligou, eu consigo desligar aqui. Bom, é esse daí o esqueminha. Se gostaram, deixa nos comentários. Se não gostaram, deixa também que tudo é válido. Obrigado por ter assistido. Abraço a todos.